Quero entregar uma palavra do coração de Deus para você, algo que eu tenho orado a respeito disso, algo que nós estamos vivendo hoje. Estamos começando um tempo para falar sobre algumas coisas muito importantes. E o tema daquilo que eu quero falar para você nessa noite é vencendo no deserto. A palavra que eu tenho para você é vencendo no deserto. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar essa palavra, queremos entregar, Senhor, o que vamos falar, queremos entregar esse tempo diante da presença do Senhor. E pedimos, Espírito Santo, muda o ambiente sobre nós. Muda, Senhor, o ambiente. Muda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que está acontecendo no nosso coração agora. Que a presença poderosa de Jesus, Senhor, que a doce presença do Espírito Santo tome conta, Senhor, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, e que a gente saia daqui mais parecido com o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 3, versículos 16 e 17, e logo entrando no capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou parar aqui e a gente vai falar hoje. Eu quero só ler essa é o texto que fala sobre a tentação de Jesus, o início da caminhada de Jesus. E Jesus ali vai ser tentado em outros aspectos também. Você já sabe a história, você sabe como que isso acabou acontecendo, mas eu quero me reter só nesse, porque eu creio que aqui tem algo especial que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu sei que para todo o propósito de Deus, para todo o desígnio de Deus, hoje a gente está numa noite tão emblemática, uma noite de batismo. A gente está falando sobre Jesus sendo batizado, saindo da água, uma voz que veio sobre ele. A gente acabou de sair semana passada de um tempo de jejum e de oração, e que bom a gente saber que nós estamos alinhados nesse tempo, junto com Jesus aqui. E logo que o Senhor começa o seu ministério, ele é batizado, ele vai para esse tempo de consagração, de busca intensa de Deus. O Espírito Santo o conduz ao deserto, e lá ele passa um tempo de teste. Na humanidade de Deus, algo foi liberado para que ele fosse provado em todas as coisas. É interessante a gente perceber que todo o propósito de Deus, na minha e na sua vida, presta atenção nisso, todo o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, não só abre o céu e traz algo especial sobre nós, mas também atrai sobre a nossa vida oposição. Para todas as vezes que Deus marcar você, liberar um tempo sobre a sua vida, te chamar para um tempo de consagração maior, te selar com um propósito específico, fique atento, porque um nível de batalha também vem com esse chamado. Nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, e a gente não pode ser ingênuo em pensar que um nível maior de vida com Deus não vai atrair nenhum tipo de oposição. Nem sempre, irmãos, a gente fica ligado nisso. A gente vai vivendo a nossa vida e não percebe que existem oposições que foram destinadas para nos travar e nos desviar, nos paralisar, tirar o nosso foco, estancar o projeto que Deus começou a fazer na nossa vida. Quando o Senhor nos chamou para algo específico, quando Deus começa um novo projeto na nossa vida, quando algo começa a acontecer, tem algo aí, meu irmão, que é liberado. E sempre que o Senhor libera uma palavra de identidade, de destino,
o inimigo da nossa alma também se levanta para tentar nos afastar do caminho. Foi assim com Jesus. Olha a sequência. Primeiro vem a afirmação do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E depois ele sai para esse tempo, então ele é levado para um deserto para ser tentado pelo inimigo, e vem uma investida do inferno contra a vida dele. O batismo marcou esse início do ministério público de Jesus, mas também, irmãos, abriu um cenário da sua primeira grande batalha espiritual. E isso conversa diretamente com esse momento que a gente está vivendo como igreja. A gente acabou de encerrar esse tempo de jejum, a gente tem esse tempo de batismo, de novo começos de outras pessoas, desses irmãos que estão descendo as águas, um ato de entrega, um ato de fortalecimento do Espírito. E a gente louva a Deus porque isso é uma vitória. Ver o que a gente está vivendo, testemunhando nessa noite aqui é uma vitória, irmãos. Então a gente precisa compreender, entenda isso. Se você não gravar nada do que eu falar hoje, eu espero que você grave, mas se você não gravar, entenda isso. A guerra, ela não termina quando a gente é chamado, ou algo começa na nossa vida, de Deus sobre a nossa vida. Na verdade, irmãos, a guerra ela continua. Nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. E dentro dessa guerra espiritual, a gente tem que entender as armas que nós vamos utilizar. Porque já nos foi garantida a vitória pelo sangue de Jesus. Então a gente não tem que ter medo, porque se existe oposição que se levanta contra a gente é chamado, existe também uma proteção dispensada de Deus sobre a nossa vida. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele anda ali ao derredor, a área externa, esse redor aqui é a área externa, do outro lado do muro, porque a Bíblia também garante que à nossa volta está o anjo do Senhor acampado, guardando a nossa vida, a mão protetora do Senhor. Ou seja, irmãos, existe propósito, então existe oposição. Onde existe propósito de Deus, existe oposição. É assim na sua vida pessoal, é assim no chamado que Deus liberou sobre a sua vida ministerial, é assim sobre o seu casamento, é assim na criação de seus filhos, é assim no seu passo a passo, na sua vida com Deus. Todas as vezes que há propósito também vai haver oposição. Se há um chamado de Deus, vai ter resistências. O deserto é esse lugar onde essa guerra se denuncia. Mas aqui, irmãos, tem uma boa notícia. O deserto, ele não é só um cenário de tentação, mas ele também para nós, e a gente vai ver isso nessa noite, que o deserto também é cenário de vitória sobre a nossa vida. Jesus não só entrou no deserto, Jesus saiu desse deserto em vitória, e eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Assim como Jesus venceu, nós vamos vencer também no nome do Senhor. Então a gente vai olhar hoje para esse episódio da tentação de Jesus e aprender como que a gente vai vencer as batalhas espirituais que surgem nesse caminho, no propósito que Deus está liberando sobre a nossa vida. Todas as vezes que vier um propósito de Deus sobre a sua vida, vai haver oposição, e você precisa estar preparado para essa guerra. Quantos estão prontos para ouvir o que o Senhor quer falar nessa noite? Você acha que isso é importante a gente falar? Porque às vezes a gente não acha, porque a gente pensa assim, quando a gente fala de tentação, a gente pensa, é só na questão moral, eu não estou vivendo nada tão terrível lá fora. Mas, irmãos, eu quero já desmistificar isso, porque a tentação aqui, eu quero que você traga para a sua vida pessoal. Tentação no sentido de tentar desviar você do propósito, e todos nós temos algo que tenta nos tirar do propósito. Todos nós. Para uns é debilidade moral, para outros são questões, pensamentos, são desejos. O diabo sabe exatamente o que ele vai utilizar para estancar o propósito de Deus sobre a sua vida. O diabo sabe exatamente o que ele fala, como que ele age, os botões certos que ele aperta, para que você se desvie do projeto de Deus e se estanque. Quantas vezes, irmãos, a gente sai de um culto abençoado, a gente vem para um domingo,
E a gente sai daqui fortalecido em Deus. Pronto, agora eu vou vencer, e agora eu vou fazer. Quando chega na segunda-feira, a gente já perdeu tudo. A gente foi tentado sair daquele lugar onde a gente confia em Deus, onde os nossos olhos estão postos no Senhor, e a gente volta para os nossos caminhos antigos, a gente volta para a nossa maneira de fazer as coisas do nosso jeito, a gente volta para um tempo onde a gente começa a duvidar do Senhor, a gente começa a sair do propósito de Deus. E a gente tem um grande problema, irmãos. A primeira coisa que a gente faz é tentar transferir essa responsabilidade de permanecer firme para outras questões. E a gente diz assim, eu não sei se você já ouviu isso, mas quem é casado vai poder se relacionar. Você fala assim, mas também você me tira do sério, você me provoca, é você que faz isso comigo, eu só faço isso porque você é assim. E a gente vai transferindo. A gente chega lá no trabalho, e aí uma coisa que a pessoa fala lá no trabalho desmorona a nossa fé. A gente abre a caixinha do correio, uma cartinha com um selo que vem lá, que a gente sabe bem o que é. A gente olha aquela carta e aquilo tudo desmorona, porque a gente esquece daquilo que foi liberado sobre a nossa vida, das palavras que o Senhor tem, do propósito que foi dispensado. A gente esquece que para todo propósito há uma oposição, para que todo nível quando Deus quer nos levantar, nos fortalecer, nos fortificar, firmar num chamado, vai haver uma dispensação de guerra sobre a nossa vida. E aí, irmãos, quando a gente vê aquilo tudo, a gente sai do lugar e a gente diz assim, mas também se a vida fosse mais fácil, se a vida fosse mais fácil, não é? Para alguns diz assim, olha, se eu tivesse mais segurança financeira, e a gente vai pensando assim, não, se eu tivesse mais dinheiro, e a gente luta para ter, mas quando a gente tem, a gente perde outras coisas, porque não é isso. Mas se eu tivesse mais tempo, e aí a gente tem mais tempo, mas a gente acaba se enrolando todo e não busca mais a Deus. A gente está sempre procurando como se fosse uma falsa segurança de algo que pudesse nos ajudar. Não, na hora que eu tiver isso resolvido na minha vida, aí sim eu vou dar frutos, eu vou frutificar, vou ser firme. E aí, irmãos, vai ser sempre uma coisa e outra, sabe por quê? Porque a gente está... Todas as vezes que o Senhor libera um propósito sobre a nossa vida, a gente tem que estar alerta, porque senão a gente vai passar a vida inteira transferindo para os outros aquilo que é a nossa responsabilidade. E o deserto que tem começo, meio e fim, acaba sendo a constante sobre a nossa vida. Eu vim aqui da parte do Senhor, como profeta de Deus sobre a tua vida, dizer que esse deserto tem começo, tem meio e tem fim. E no final dele é vitória. Não adianta, meu irmão, você experimentar o Senhor, passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você continuar na mesma situação, não tem como. Não tem como ficar transferindo. Não tem como. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei nem porque eu entrei por isso, mas eu sei que o Senhor já está falando aqui no nome de Jesus. Mas tem coisas, eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, e era num cenário de muita proximidade, de pessoas que a gente tinha que... uma reunião semanal com esse tipo de pessoa, com esse grupo de pessoas. E aí, numa vez que a gente estava sentado nesse grupo de pessoas, uma pessoa falou, todas as vezes que ela vinha para a reunião, ela trazia tantas coisas ruins, falava tanta coisa ruim, e nesse dia ela falou algo direcionado a mim, que na perspectiva dela era crítica construtiva. Você já teve alguém assim que na sua vida... Você está sentado do seu lado, só olha para frente, irmão, e olha para mim só, porque senão a volta para casa vai ser complicada. Então, às vezes é críticas construtivas, que a pessoa só fala críticas construtivas para você o tempo inteiro, ela não consegue ver nada bom, ela só vê coisas erradas o tempo inteiro sobre a sua vida, nada é bom, só tudo é ruim. E essa pessoa era assim, e eu lembro que eu fui para a reunião cheio de desejo de me entregar para uma certa situação que nós estávamos trabalhando junto. E essa pessoa veio cheia de críticas construtivas. Eu saí daquela reunião, irmãos, tão triste. Tão triste. E a minha vontade era dizer assim, vou jogar tudo para o alto. E aí eu fui para orar. E aí o Senhor falou assim, olha, o problema não está no que o outro fala. O problema está no teu coração, em não crer naquilo que eu já disse sobre a tua vida. Então você precisa fazer uma escolha. Você não muda o outro, você muda você. Você muda a tua perspectiva, porque se eu deixasse o meu coração se afundar com as coisas que estão à minha volta,
Irmãos, demoraria talvez anos para eu me reerguer e para tirar aqueles carrapichos todo do meu coração. Então eu tive que lutar em Deus, lutar no Senhor, ir diante do Senhor em oração, colocar minha vida e dizer: Senhor, blinda o meu coração. Senhor, eu decido não ficar triste com isso. Pelo contrário, olhar com os teus olhos. Eu não vou deixar com que isso me abata. O teu Espírito vai me proteger. A tua glória vai ser comigo. A tua unção não vai sair de sobre a minha cabeça. Ainda que uma oposição se levante, eu vou me levantar. Porque às vezes no meio disso tudo há maneiras de eu me corrigir mesmo. E o Senhor vai transformar toda maldição em bênção. E eu não vou ficar com isso. Arranca esse peso, arranca. Eu decido perdoar. Eu decido amar. Eu decido olhar com os olhos de misericórdia. Eu não vou deixar isso entrar. Porque se eu deixar, eu paro agora, paro amanhã. Daqui a 10 anos eu ainda estou olhando para trás. Porque alguém liberou uma palavra, porque alguém disse alguma coisa. Irmão, está comigo. Às vezes é no meio desse deserto. É nessa hora que a gente precisa entender. Ou a gente abre mão do que Deus está falando, ou a gente luta contra isso, se posiciona e deixa o nosso coração blindado. Porque não é culpa de ninguém. Ainda que o outro fale, ainda que tenha outras coisas, eu decido. Eu decido o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai fazer parte da minha vida, o que não vai fazer parte da minha vida. Sou eu que decido. Então nós vamos aprender, porque Jesus decidiu, irmãos. Porque ele poderia, esse era um teste para parar, tirar o propósito. Você imagina? Ele é batizado, quando sai da água, o batismo de Jesus não tem a mesma conotação do nosso batismo, ainda que ele tenha cumprido toda a lei nisso, e ele submete, se humilha a esse ponto. O batismo naquela época tinha uma simbologia também de consagração, e ele vai até então, João Batista é batizado, quando sai das águas, abre os céus, todo mundo que está ali, ouve uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ele diz: agora está tudo certo. Naquele momento ele é conduzido para um tempo de deserto, para ser testado. É aqui, é nesse período aqui, que as coisas vão acontecer. Talvez para algumas pessoas palavras foram liberadas, promessas de Deus foram liberadas. Você só está sentado aqui hoje, irmãos, nesse país onde você vê, você só chegou aqui porque uma palavra de Deus foi liberada sobre a tua vida. Você só está vivendo o que você está vivendo, você está desfrutando o que você está desfrutando, porque uma palavra de Deus foi liberada sobre você. Mas fique atento, porque todas as vezes que uma palavra é liberada, vai vir um tempo de oposição para testar. E para fazer você vencer, ou você escolhe ficar parado no meio disso e deixar com que essas situações governem a sua vida, ou você vai vencer no meio desse deserto. Porque a primeira coisa que eu quero trazer para nós é que o deserto fortalece a nossa identidade. Então permaneça firme na confissão da sua fé. Mateus 4:3, a gente viu que o tentador se aproxima dele e diz assim: se tu és o quê? Se tu és o quê? O Filho de Deus. Espera aí, o que Deus tinha dito para ele lá em Mateus 3,17? Vamos lá, gente, por favor, você está aqui comigo ou não está? Eu estou falando sozinho aqui, vamos lá. Deus falou o que para Jesus? Tu és. Esse aí é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Aí veio o diabo lá, Mateus 4, diz para ele: se tu és... Como que é isso? O inimigo não começa em Jesus um ataque físico. Não é o pneu do carro que furou. Lá no Brasil tem muito isso, né? O chuveiro que queima. Aqui não tem chuveiro que queima, tem? Não tem. Mas lá, quando queima o chuveiro, é oposição do capeta. Não é? Aqui não. Não é um ataque físico. Ai, veio uma doença. Ai, comecei a me sentir mal. Nada disso. O ataque que vem é um ataque mental. Ele vai atacar Jesus na confissão de fé daquilo que Jesus tinha recebido do céu, das palavras que foram liberadas. O esse é de Deus é certeza. O se tu és do diabo era dúvida. Hebreus 10:23 vai dizer para nós: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. Peguemos com firmeza a proclamação da esperança. A esperança que confessamos. Aquilo que eu falo. Aquilo que eu creio. Aqui está uma chave, irmãos. A pegar com firmeza. Quem solta essa confissão daquilo que Deus disse, daquilo que foi liberado, quem solta essa confissão de quem você é no Senhor. Você é filho amado de Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é alguém que o Senhor entregou a vida para que você fosse liberto. Você é alguém abençoado por Deus. Nenhuma arma do inimigo prevalece sobre a tua vida. Sobre a tua casa não vale encantamento. A tua família é abençoada, a tua saúde é guardada, os teus bens pertencem ao Senhor, o teu futuro é garantido em Deus. Porque Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. O teu futuro está na mão do Senhor. Ah não tem gente me ouvindo isso aqui não, irmãos. Existem coisas que foram liberadas sobre nós. O problema é que a gente fica segurando tanto em outras coisas, olhando para nós. Ai, olha eu. Quando a gente não olha para aquele que prometeu. Que aquele que prometeu a gente segura com firmeza, porque aquele que prometeu é fiel. Eu falho, ele não. Eu posso errar, ele não. Eu posso tentar sair do propósito, ele não muda nada, ele é imutável. O que ele falou vai acontecer. Então às vezes a gente esquece, a gente reduz Deus ao meu nível. E acha que Deus acorda de manhã e diz para mim: não, agora eu não vou abençoar mais não. Agora eu fechei a porta. Agora eu fiz isso. Não, hoje eu não estou bem. Porque tem dia que tem gente que não está bem, né, irmão? Você já viu isso? Tem gente que mede assim, pastor Jobs: eu fui na igreja, ninguém falou comigo hoje. Irmão, não leve em consideração, porque às vezes aquele irmão não está bem. Se você está bem, vai lá e fala com ele. Não é? Normal assim. Naquele dia ele não está bem, não está feliz. Naquele dia alguma coisa aconteceu. Aí você é um instrumento de Deus, vai lá, dá um abraço. Fala: irmão, você não falou comigo, mas eu falo com você porque eu te amo, Jesus. Você não sorriu para mim, irmão? Dá um sorriso. Se for o Hélio, vai lá, bate palma, pá, pá, pá. Não tem como não dar uma risada, não tem como ficar triste. Não tem, não é? Agora, Deus não é assim. Deus não acorda meio ranzinza hoje. Porque tem gente que acorda meio ranzinza. De novo, às vezes aconteceu contigo hoje. Deus está falando nesse culto aqui hoje. Alguns acordaram meio ranzinza. Tem outros que já estão vindo de uma sequência de dias ranzinza. João, pediu o sangue de Jesus que queima aí, João. Levanta esse chofar ali e solta esse chofar aqui. Porque dias de ranzinza vão acabar em nome de Jesus. Tem gente que está vindo de uma sequência. Não é um dia, uma semana, é um mês. Né, pastor? O sangue de Jesus tem poder, né? Botar esses irmãos lá na reunião de oração das irmãs assim e meter fogo nesses capeta aí. Porque tem gente que está assim. Mas Deus não levanta ranzinhos, irmãos. Como é bom servir a um Deus que não muda. Dele não tem sombra de variação de nada. Ele é, Ele era, Ele vai ser. Aquele que começou é fiel. O Senhor é justo, é verdadeiro, é poderoso. Ele é Senhor de todas as coisas. A palavra que Ele liberou lá no início é a mesma que Ele libera agora. O que Ele falou, Ele não volta atrás. E se não existe o que Ele disse, Ele faz existir. Porque Ele é Deus e Ele não mente. Ele é Deus. Tem que pegar com firmeza, porque aquele que prometeu é fiel, irmãos. Tiago 1,6 diz o seguinte, 6-8: peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida, presta atenção nisso, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal, receberá coisa alguma do Senhor. Que triste isso, né? Quem vive pedindo e muda a mente e tem mente dividida, esse aí não vai receber nada de Deus. Não vai receber nada, nunca vai receber nada. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa.
Porque essa pessoa tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Pessoa instável. Começa a servir a Deus e logo está assim, uma mente dividida, irmãos, abre porta para derrota. Agora, uma fé firme abre porta para vitória. Jesus não teve mente dividida. Jesus não teve mente dividida. Você acha que é nessa hora aqui que o diabo vem, depois de 40 dias, o diabo apareceu lá? Não, em todo tempo. Você acha que foi só esse momento que o diabo apareceu? Não, todo dia. Todo dia, toda hora. Aqui está contando, mas é uma coisa diária. Mas mesmo com fome, mesmo fisiologicamente debilitado, que era homem como nós, não abre mão daquilo que era verdade sobre ele. Irmãos, tem muitos exemplos que eu poderia dar, o nosso tempo hoje é curto, mas se você for olhar a palavra de Deus, tem muita gente exemplos bíblicos de gente que na mente são ganhos, nas batalhas da mente. Por exemplo, Eva, o diabo semeou dúvida. Lá no início de tudo foi assim, é na mente. Foi isso que Deus falou para você? Joga uma sementinha de dúvida. E toda vez que joga uma sementinha de dúvida, meu irmão, acabou. Você deu oportunidade, essa tentação de entrar na dúvida. É terrível. Israel no deserto, quando estão lá, escolheram crer no relatório dos espias, ao invés da promessa que Deus tinha dado. Não, mas eles são muito grandes. Então agora não tem jeito para nós. Quando Pedro está andando sobre as águas, lembra? O que acontece? Enquanto ele manteve os olhos de Jesus, ele andou firme. Mas quando ele deu lugar, o quê? Quando ele viu o vento, o barulho do vento e as ondas, quando ele viu o cenário, aquela ponta de dúvida, fez com que ele afundasse. Todo mundo caiu aí, por quê? Porque permitiu uma mente dividida. Fé, mais dúvida. Confiança, mais medo. Isso não dá certo, essa equação não bate. Sabe, irmãos, quando Jesus é confrontado ali no meio do deserto, o que ele responde? Ele responde com a palavra. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não tentou provar que era filho de Deus, porque isso já era uma certeza no seu coração. Isso está garantido. Ele disse: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não discutiu com o diabo. Eu sou filho mesmo. Você está falando o quê? Isso aí não precisa nem falar. Ele está dizendo: deixa eu te dizer, Satanás, está lá na palavra, não só de pão viverá o homem. Eu sou filho, o Senhor cuida de mim. Ainda que eu não tenha aquilo que eu preciso agora, eu sei que o meu Senhor é quem está cuidando da minha vida. Ele é fiel. Segunda coisa, para a gente caminhar para frente, que eu preciso entender é que o deserto veio para confirmar a sua identidade. Você é filho de Deus, você precisa entender isso de uma vez por todas. Segunda coisa é que o deserto aperfeiçoa a gente. A gente começa a discernir o propósito de Deus. Porque ele diz lá, o tentador chega para ele lá em Mateus 4, a gente vai dizer, e vai ver o tentador dizendo: transforme essas pedras em pães. Mas imagina, irmãos, é 40 dias de jejum. Tem gente que passa a hora do almoço sem comer, já entra em desespero. Tem gente que é assim. Já viu aquela pessoa que fica mal-humorada porque não comeu o almoço, ou não comeu alguma coisa? Quando vai chegando perto da hora da comida, vai ficando insuportável. Pois é, 40 dias. 40 dias de jejum. Aí o diabo aparece. A fome de Jesus era real. E é engraçado a gente perceber. Eu quero que você preste atenção aqui, porque eu quero caminhar para a gente orar. O diabo não chega para ele e diz assim: transforma aquele galho ali em pão, não é? Transforma essa areia aqui em pão. Transforma outra coisa. O que o diabo vai pegar no meio do deserto, irmãos, para a gente já chegar no ponto? O diabo vai pegar a pedra, o que era mais parecido com o formato dinâmico, design de um pão, aquilo que não era totalmente, mas vai que Deus pode transformar. Não é bem isso, mas se Deus entrar, pode ser. E não que Deus não tenha poder de transformar, mas existem coisas que Deus não fez e Deus não tem compromisso. Ainda que pareçam ser, tem a dinâmica, o formato, o tamanho, parece que é, mas não é. E se não é, não envolva Deus nas coisas que Ele não tem compromisso.
Se tem alguma coisa que Deus tem compromisso é com aquilo que Ele liberou, e Ele disse que Ele vai prover, Ele vai prover. Ele não precisa da nossa ajuda. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer, e não precisa da gente forçando a porta de jeito nenhum. Se Ele disse que vai, Ele vai, não depende de nós. Ele aponta a pedra, porque pedra parecia pão. A tentação, irmãos, nunca vai oferecer algo grotesco, algo totalmente contrário daquilo que é, mas algo que parece com aquilo que você deseja, porque tentação fala a respeito dos nossos desejos, das nossas necessidades, fala a respeito de nós. Tiago 1, 13, 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Há uma característica diferente em tentação e provação. Tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. A tentação tem o objetivo de derrubar você, de seduzir, de desviar você do propósito. Já a provação tem o objetivo de aperfeiçoar, amadurecer, firmar sua fé. Deixa eu dizer, a tentação aponta para um atalho, já a provação aponta para um processo. Tem um processo, e é aí que Jesus fica firme, porque Ele sabia que esse tempo de deserto era um processo, e nesse processo não tem atalhos. A tentação quer tirar a gente do caminho, mas a provação quer preparar a gente para permanecer nesse caminho. O diabo oferece essas pedras, irmãos, porque ele começa dizendo isso: faz com que essas pedras se transformem em pão. O problema aqui não era o pão, o problema era a maneira que o diabo queria que Jesus fizesse as coisas. Pega atalho, não termina o processo não, dá um jeito aqui, pega essa pedra aqui, transforma em pão, e aí você já está tudo certo. O problema não era a fome, mas era a maneira de saciar aquela fome. Se Jesus fizesse isso, Ele estaria usando o poder de Deus para satisfazer o seu próprio desejo carnal, não para cumprir o propósito pelo qual Ele estava lá. Tome muito cuidado, irmãos, porque às vezes dentro do projeto que Deus tem para você vão existir situações onde você vai ser tentado a cumprir aquilo que é bom para você. Naquele momento ali é bom para você, mas você está sabotando o propósito de Deus sobre a sua vida. Mateus 7, de 9 a 11, Jesus mais tarde vai dizer assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus tinha passado por isso no deserto, agora está ensinando ali para os discípulos. Ele está dizendo: qual de vocês, sendo pais, quando o filho pede algum pão, você dá a ele pedra? Ou se pedir peixe, dá cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O diabo sempre mostra pedras que parecem pães. Deus sempre entrega pão que sustenta a verdade, e a gente precisa ter isso. Tem muita gente tentando dar um jeito, desvalorizar o que Deus falou, sabotar os planos de Deus, como no caso de Esaú. Lembra de Esaú? Esaú e Jacó. Esaú tinha o direito à primogenitura do seu pai. No final da sua vida, quando ele chega cansado, e aí ele diz, vê o irmão cozinhando um bom guisado, ele diz: eu quero um pouco disso. O irmão, muito esperto, Jacó era esperto, diz para ele: me vende o teu direito de primogenitura, abre mão do teu propósito. Ele diz: o que vai me adiantar uma primogenitura? Eu estou morrendo de fome agora. Eu vendo para você, toma esse negócio de primogenitura, me dá esse guisado para cá. E ali começa uma história de desgraça e de destruição, porque alguém desvalorizou o propósito pela necessidade do momento. Isso é um problema, irmãos. Foi tentado na hora da fome, não esperou o plano de Deus, não tinha noção do processo, preferiu satisfação imediata, preferiu algo que pudesse saciá-lo naquele momento. E essa é a lógica da tentação: trocar o eterno pelo momentâneo. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com aquilo que você está semeando. Tem gente que está querendo: eu quero viver um casamento abençoado, mas está semeando desgraça.
não está olhando o propósito eterno, está olhando o problema agora. E deixa eu dizer, tentação fala a respeito das tuas necessidades, não é do outro não. O diabo sabe exatamente o que ele faz para roubar de você a palavra de fé. Então aquilo que te aborrece, vai começar a vir uma lente de aumento sobre aquilo. Se o diabo descobrir isso, é isso que vai acontecer. É assim, é fácil desse jeito tirar ele do propósito. É um aperto financeiro que faz ele abandonar tudo. É uma palavra de derrota que faz ele abandonar os planos de Deus, seguir o dele. E que tem gente que fala assim, não, já que eu já me enfiei nisso, agora já estou todo sujo mesmo, é melhor ficar por lá. Não, a hora é a hora de se arrepender, voltar e dizer, Senhor, toma o controle da minha vida. Deuteronômio 8:3 diz assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, falando do povo do deserto. Mas depois os sustentou com o quê? Com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem muita gente fazendo o mesmo hoje. Eles querem que Deus transforme pedra em pão. Situações que não foram prometidas por Deus, que não foram aprovadas por Deus, negócios que não foram iniciados pelo Senhor. E aí a gente faz o quê? Manipula a fé como se Deus fosse obrigado a satisfazer os meus desejos imediatos. Ele não entende que às vezes o não de Deus, as pedras, a oportunidade de cortar e de entrar em atalhos que o Senhor não quer que a gente entre, é porque lá na frente o pão verdadeiro está esperando por nós. Se Deus não transformou a pedra em pão, meu irmão, até agora, entenda isso, Deus está falando isso para alguém aqui nessa noite. Se Deus não transformou a pedra em pão até agora, porque Ele está preparando um pão que vai sustentar você além desse momento. Tentação é fraude. Parece, mas não é. Parece pão, mas é pedra. Provação é processo. Pode doer, pode às vezes machucar, pode às vezes criar uma situação que vai deixar a gente sem entender. Mas no final, meu irmão, você cresce e amadurece. O diabo vai oferecer atalhos. Deus trabalha no tempo certo. E no deserto a tentação quer te enganar com pedras, mas a provação quer te ensinar a esperar pelo pão verdadeiro de Deus. Porque aí vem o final. O que vem no final? O deserto é cenário de vitória sobre a nossa vida. Porque olha o que diz lá, no final de tudo, quando ele vai ser tentado, ele é levado no pináculo do templo, ele diz, se joga, ele é levado nos lugares altos, e diz, se você se curvar, e o Senhor se mantém firme o tempo inteiro. E no final, Mateus 4:11, olha o que diz, então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O que você acha que tinha naquela bandeja, meu irmão? O que você acha que o Senhor trouxe do céu ali em abundância para Jesus? Tem um começo, tem um meio, mas tem um fim. E nesse fim, a bandeja de Deus é maior do que as pedras que não são. A tentação de Jesus não durou para sempre. O deserto tem um período, o inimigo tentou de todas as formas, primeiro nos pensamentos, depois oferecendo atalhos, depois usando a palavra fora do contexto para tirar Jesus do propósito, mas o Senhor permaneceu firme, e o que parecia fim de força, se transformou no começo de vitória. Os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está dizendo, não, mas eu quero explicar para você, entenda aí, abra os seus ouvidos espirituais para entender, o deserto não é eterno, o diabo não tem a última palavra, no final o céu vem ao teu socorro. É interessante, irmão, a gente perceber que foi esse pano de fundo que o Senhor escolhe para o primeiro momento de batalha espiritual de Jesus. Foi no deserto. Foi no deserto, irmãos, porque deserto, toda vez que a gente fala de deserto, a gente é lembrado do quê? Do povo que peregrinou, pereceu, foi provado e falhou no deserto. Deserto é uma coisa impossível, deserto é terrível, no deserto tem escassez, no deserto tem tanta coisa ruim, o deserto é sinal de desobediência, o deserto é tanta coisa. Então vem o Senhor para estabelecer um novo paradigma e diz, eu vou vencer no deserto, porque é o deserto que vai formar você, e se eu venci, você vai vencer também. Deserto não é só um lugar agora de derrota, o deserto é sinal de vitória para você. Nem sempre, irmãos, a gente vai sofrer
lutas, questões, nas nossas fraquezas morais. Às vezes são as circunstâncias que fazem com que a gente saia do propósito, pressões familiares, crises financeiras, lutas emocionais, enfermidades, perdas, coisas que vão acontecendo. Mas a tentação em qualquer nível sempre começa com um pensamento. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque está aqui um desafio para nós e uma verdade para a gente fechar. Os irmãos podem vir para me ajudar aqui. Lucas 4:1, contando essa mesma história, diz que o Senhor Jesus, cheio do que, irmãos? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo deserto, pelo espiritual deserto. Jesus cheio do... Vamos falar junto? Jesus cheio do... Voltou do Jordão e foi levado pelo espiritual deserto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse período que a gente está vivendo, de deserto, que a gente pode estar passando, porque todo o propósito de Deus vai levar a gente para esse tempo de oposição no deserto. Não tem como você vencer nesse deserto só pela força da tua mão, pela força do teu braço, pelo pensamento positivo, porque se fosse por isso, você já tinha vencido há muito tempo. Se fosse por isso, irmãos, você já tinha vencido. Eu lembro muitas vezes, eu começo o meu dia adorando a Deus, me lançando na palavra, gastando tempo com o Senhor. E eu começava a sair do meu quarto de oração, uau, vou vencer batalhas. Lá pelo meio-dia, irmão, eu já estava chamando Jesus de Genésio, já tinha esquecido tudo. Já estava desesperado, já estava no trânsito, já tinha me irritado, já tinha saído do eixo, já tinha feito tudo. E eu ficava em crise, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu saio de manhã, parece que eu vou vencer o mundo. Mas no final do dia, eu já estou lá embaixo de novo, perdi tudo. Tem alguma coisa que não está dando certo, Senhor. Tem coisas em mim que não está funcionando. O que está acontecendo comigo? Parece que esse saco está furado, parece que esse balde aqui tem um buraco. O que está acontecendo? E o Senhor, porque esse é um nível de tentação, irmão, tirar você do propósito de Deus. E o Senhor teve que me revelar quantas vezes eu começava o dia levantando Jesus lá em cima, mas no período do meu dia, as minhas palavras destronavam o Senhor no meu coração. A minha murmuração, a minha reclamação, o meu olhar negativo a respeito das coisas, a escolha de ver tudo errado, tudo diferente, tudo mal, na vida dos outros, na vida dos meus filhos, da minha mulher, do meu trabalho, da igreja, do povo, e a gente falava, isso é muito difícil, é terrível, e aquela coisa toda. A minha murmuração ia destronando o meu coração. Não tem espaço para a gente viver assim. Ele está dizendo, você precisa aprender um estilo de vida de adoração, onde no meio das guerras você continua se rendendo a mim. É assim que você vai vencer, porque isso fala do deserto. Jesus foi levado pelo Espírito. Se não for através da ação do Espírito em nós, o Espírito que nos dá poder na palavra para vencer, o Espírito que convence o nosso coração se a gente estiver num caminho errado, de se arrepender e correr dele, não lutar contra as tentações, evitá-las, sair correndo, não entrar por esse caminho. Se tem algo que vai me fazer, quantas vezes, irmãos, eu já falei isso aqui para você, eu entendi que muitas vezes na minha vida, na hora de dormir, não, eu estou relaxando, vamos assistir uma coisa na televisão. Eu não assisto nada que não seja da vontade do Senhor, não vejo nada demais. Mas quantos aqui já gastaram tempo com alguma coisa que você está tão cheio de Deus, mas de repente você gasta um tempo exposto a alguma coisa que lá dentro de você pensa assim, nossa, não valeu a pena. Tem alguma coisa ruim aqui que eu não sei o que é, mas não estou me sentindo meio esquisito. Você já sentiu isso? Às vezes é depois de uma conversa, às vezes é depois para mim era aquilo que eu via, não sei o que é, mas às vezes eu estava tão bem, aí no final do dia eu falava, não, vou relaxar aqui um pouco, vou ligar a televisão, até que o Senhor começou a confrontar, não, depois das 10, não liga mais televisão nenhuma. Se tiver que fazer alguma coisa, vai pegar a Bíblia, bota um louvor, faz qualquer coisa, termina o seu dia numa outra perspectiva.
Tem coisas pequenas que o Espírito Santo vai dizer que são nada demais, eu não estava vendo nada demais, mas o meu espírito estava sendo enfraquecido. Tem coisas na nossa vida que você precisa dar vazão, que o Espírito Santo está falando com você, porque é tentação de tirar você do propósito. Tentação, olha, vem pensamentos, é uma coisa que você vê, uma coisa que você ouve, que tira você do eixo. Você não sabe nem discernir, mas a gente precisa se guardar. Terceira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que o Espírito nos dá força para resistir. O Espírito nos dá condição de fortalecer a nossa mente. A gente precisa desse enchimento, porque esse deserto que a gente está vivendo, ele vai passar. A tentação começa nos pensamentos, mas nessa noite você vai receber um fortalecimento na sua mente. Você não vai ceder, meu irmão, porque quem é cheio do Espírito Santo vence no pensamento, resiste na fé e no final colhe provisão do céu. Quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos ministrar uma canção e nós vamos terminar com isso. Porque nessa noite você vai sair daqui aprendendo a confiar no Senhor, a entender que sobre a sua vida não veio tentação que você não pudesse resistir. Você tem condição de vencer, porque o Espírito do Senhor age dentro de você. 1 Coríntios 10:13 diz que não tem como, porque a tentação que nos dá, Ele já nos deu uma medida para vencer. Então não negocie o propósito, não negocie o propósito da sua casa, não negocie o propósito da sua família, não negocie o propósito do seu ministério, da sua vida com Deus. Não abra mão daquilo que o Senhor está falando com você.